o assunto que nós temos hoje é um assunto assim muito importante e que causou muito impacto nos primeiros momentos da humanidade. Imaginem os senhores quando algum caçador saía pela floresta e encontrava um companheiro dele adormecido. O primeiro pensamento que lhe ocorria era de que o companheiro havia morrido, porque o sono e a morte são primos, são muito parecidos. Muitas vezes as pessoas, quando tem dúvida do estado da pessoa, vai lá olhar para ver se está respirando ou se já morreu. O sono é uma morte antecipada, é uma morte com controle, com passagem de ida e de retorno. Essa é a diferença do sono para a morte. Mas uma vez que estavam adormecidos, os nossos colegas primitivos sonhavam e acordavam assustados, procuravam entender o que estava acontecendo, o que era o sonho e por que aquelas imagens, aquelas frases intercortadas, aquelas imagens confusas haviam lhe vindo à cabeça durante o tempo em que dormiam. E será que elas tinham algum significado? Durante um bom tempo da humanidade, o significado foi procurado e foi proporcionado pela filosofia, pela religião e pelo interesse de explorar as pessoas, ganhando dinheiro, dizendo que sonhar com isso era aquilo, sonhar com aquilo outro era aquela outra coisa, se colocando como feiticeiros, como cabalísticos, e então abrindo lá suas tendas para interpretar os sonhos das pessoas. A ciência demorou muito tempo para se ocupar do sono, e tempo maior ainda para se ocupar do sonho, porque não havia equipamento que possibilitasse a mensuração de algum dado referente, algum dado fisiológico, referente ao sono ou referente aos sonhos. Foi em 1900, Freud publicou o seu famoso livro, A Interpretação dos Sonhos. Freud dizia que os sonhos são uma porta para o nosso inconsciente. Enquanto nós estamos conscientes, nós temos um processo de censura que não nos permite sermos realmente quem nós somos e não nos permite nem pensar nessa hipótese. Então esse mecanismo de censura tem esta função. Mas uma vez adormecidos, esse mecanismo de censura fica desconectado. E aí o sonho entra lá no inconsciente. E Freud então usava o processo psicoanalítico para analisar os sonhos de seus pacientes e encontrar possíveis significados para eles. Neste momento, a ciência então começa a se debruçar sobre o problema do sono e do sonho, mas ainda numa visão que buscava muita informação subjetiva, não tinha um dado clínico, um dado fisiológico que atestasse essas duas realidades. Somente em 1929, Berger descobre o eletroencefalograma, e assim fica provado que durante o sono as ondas cerebrais continuam a ser emitidas. Baseado nisso, a ciência começou a estudar o sono, e o sonho ficaria para uma etapa posterior. Em 1953, a Serinsky e Clayton descobriram as fases do sonho, principalmente o que encantou todos os cientistas, a fase REM, onde os olhos há movimentos oculares repetidos. Então, a partir disso, juntando a fase REM e juntando a medição das ondas cerebrais, foi possível começar a estudar o sonho sob o ponto de vista da ciência. Mais tarde, criaram-se os laboratórios do sonho e inventou-se um aparelho precioso, a polissonografia. Coloca-se a pessoa para dormir num laboratório e colocam-se vários eletrodos nessa pessoa.
Esses eletrodos vão fazer a medição de dados fisiológicos, como as ondas cerebrais, seu comprimento, sua frequência, como o ritmo respiratório e cardíaco, como o tônus muscular, como a saturação de oxigênio no organismo. Então a pessoa conectada ao aparelho de polissonografia tem estes marcadores fisiológicos estudados. E aí se relacionam esses marcadores com os momentos em que só há sono e os momentos em que ocorrem os sonhos. Interessante que depois da polissonografia, os médicos começaram a perceber algumas realidades. Eles percebiam que uma parte de mim abandona o meu corpo enquanto eu estou dormindo e vai passear por aí em algum lugar. Então o que se pensou? Construiu-se uma sala para colocar a pessoa que dormia. E criou-se uma sala completamente isolada ao lado, com um computador que gerava imagens aleatórias e com sensores de presença ultrassensíveis. E o que se pedia à pessoa que ia dormir é que quando ela fosse acordada, enquanto dormindo, ela fosse à sala ao lado e visse aquelas imagens. E quando acordada, ela pegasse um interfone e relatasse para a sala de controle o que ela havia visto naquele momento. E assim então se procedeu. Enquanto a pessoa dormia, a sala lá ao lado toda preparada, o computador gerando imagens aleatórias, os sensores sensíveis de presença ligados. E para surpresas dos cientistas, toda vez que havia aceno, toda vez que se acordava o paciente perguntava: qual foi a imagem que você viu? E ele relatava com precisão aquela imagem. Também os sensores de presença acusavam a presença de alguma coisa. Que alguma coisa esta, a ciência ainda não pode precisar. Mas a ciência com certeza sabe que alguma coisa sai do meu corpo, vai para algum lugar e vê o que está acontecendo lá. Depois retorna para o meu corpo e é capaz de dizer o que viu naquele momento. Este é o estágio atual de pesquisa do sono e do sonho através da ciência. Conseguimos em poucos anos um progresso muito grande. Se nós olharmos que nos últimos 50 anos nós progredimos nesta pesquisa mais do que nos 1950 anos anteriores, é animador a gente esperar que nos próximos anos a gente tenha dados assim muito interessantes e que a ciência possa nos trazer informações bastante preciosas. Mas uma vez que nós dormimos, nós então sonhamos. A doutrina espírita nos explica que nós temos 3 tipos de fatores que nos levam a sonhar. O primeiro desses fatores é o fator fisiológico. Por exemplo, durante o sono, algumas coisas se modificam em nosso organismo. Nós não precisamos de muitas coisas. Por exemplo, eu não preciso, enquanto durmo, do meu circuito motor. Eu não preciso falar, não preciso movimentar o dedo, não preciso abrir os olhos, não preciso girar meu corpo para um lado ou para o outro, abrir uma porta. Eu estou dormindo, eu estou inerte. Então eu não preciso fazer esses movimentos. Então no momento em que eu durmo, todo esse circuito motor é desconectado. Para até me proteger, para evitar que eu sonhei que dei um murro em alguém e vá lá dar um murro na parede e machucar minha mão. Ou então que eu abri a janela, que eu sou um passarinho, abri minhas asas, abri a janela e saí voando, né, direto para o caixão no outro dia. Então, para me proteger, esta parte motora do organismo, ela é desconectada no momento em que a gente dorme, para evitar que os sonhos possam então intervir no corpo que está adormecido.
E alguns dados são interessantes. Por exemplo, nós somos homeotérmicos, nós temos o controle de nossa temperatura do corpo. Mas quando nós dormimos, nós perdemos isso. Por isso que muitas vezes você acorda com frio, porque o seu corpo, durante o momento que você está dormindo, não está mais regulando a temperatura do corpo. Você precisa então de um lençol, de um cobertor, alguma coisa que faça esta função. Mas Kardec diz que dos fatores que interferem no sono são fatores fisiológicos. Por exemplo, eu vou dormir hoje à noite e vou sonhar que estou lá no Polo Norte, correndo de algum urso polar ou de alguma foca. E aí eu vou estar naquele gelo e vou sentir muito frio. Então eu acordo tremendo de frio, porque eu passei para o meu corpo aquela sensação que eu sentia enquanto eu estava sonhando. Às vezes também as pessoas sonham algumas coisas que estão assim na água, tomando banho, e acordam assim toda molhadinha. Então tem um fator fisiológico que interfere no sono. Todo mundo está rindo. Alguém já aconteceu isso, não foi? Já fez simpatia de urinar em cima de tijolo quente, de não sei o que mais, né? Então tem esse fator. Uma das causas do que nós sonhamos são as preocupações do nosso dia a dia, o que acontece com o nosso corpo. Uma outra causa, um outro conjunto de fatores, são os fatores psicológicos. Tem um autor espírito, Richard Simonetti, que ele era contador do Banco do Brasil, numa época em que não se usavam ainda os computadores, e se faziam aquelas fichas na mão. Então ele tinha que abrir arquivos e mais arquivos o dia inteiro, e ficar lá conferindo dados difíceis. Na hora que ele ia dormir para descansar, ele ficava abrindo arquivos a noite inteira, e conferindo fichas a noite inteira. Há um componente psicológico que provoca nossos sonhos, que provoca tipos de sonhos também. E há um terceiro, que a doutrina espírita nos explica, que é o componente espiritual. O que acontece conosco? Quando nós dormimos, os laços que prendem o nosso espírito ao nosso corpo, eles relaxam. E o espírito, então, fica mais livre e sai, então, do corpo. Não totalmente, fica preso ainda por um cordão fluídico, mas ele então está bem mais liberto, e ele vai para o mundo espiritual, e lá no mundo espiritual ele vai conversar. Com quem ele vai conversar? Com a mamãe que já morreu, com o papai, com o anjo de guarda que o protegeu durante a vida inteira, com o seu mentor. Também vai conversar com aqueles obsessores que querem se vingar, que ele já não lembra mais as maldades que fez, mas agora, adormecido, ele lá no mundo espiritual tem consciência do que acontece. E o obsessor às vezes está lá de prontidão, aguardando, para ter uma conversa muito séria com ele. Mas às vezes a mãe mora na Bahia e o filho foi trabalhar na Alemanha. E a mãe gostaria de conversar com o filho, além do Skype, além do telefone. E quando ela dorme, os espíritos se encontram, o dela e o do filho. Então os encarnados, também os espíritos dos encarnados, também se encontram durante o momento em que a gente sonha. E aí os senhores poderiam me fazer uma pergunta: e por que é tão difícil entender o sonho? Por que é tão difícil a gente lembrar do que sonhou? Primeiro, porque nós lembramos, o nosso cérebro, a nossa memória, ela grava as informações que lhe são fornecidas por um ou mais de um dos 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o tato. E enquanto nós dormimos, estes sentidos estão desconectados. Então eles não vão trazer informações para a memória, para o cérebro. As informações estão no mundo espiritual e são do espírito. Então elas não vão ficar completamente no cérebro. Que tipo de informação nós temos? Nos momentos difíceis, como se fosse um avião.
O momento complicado é a decolagem. Enquanto ele está lá em voo de brigadeiro é tranquilo, mas na hora de pousar tem outra perturbação. Nós também somos assim. Na hora de o espírito sair do corpo, se desligar do corpo completamente, e já começa a sonhar, então a gente tem um momento de perturbação. E neste momento ainda o cérebro está conectado ao espírito. Então a gente acorda e recorda este fragmento, que não significou muito. E recorda também o outro fragmento, no momento em que o espírito retornou para o corpo. Mas o resto a gente vê só coisas assim, pinceladas. E a gente pode perguntar também, se por exemplo, sonhar com um papagaio, significa que eu vou encontrar uma amiga fuxiqueira? Papagaio fala muito. Sonhar com cobra é traição? Sonhar com lama pode ser doença, não é verdade? Quanta gente faz isso, quanto livro, quanta literatura tem aí com esses negócios. Na questão 404 do Livro dos Espíritos, Kardec, meus amigos, não percam tempo. Sonhar com uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Depois que ele já havia explicado o que era o sonho, não havia mais nem necessidade de dizer essas coisas. Mas é bom a gente lembrar que não gastem o dinheirinho de vocês com adivinhos, que sabe o sonho de vocês. Se quiserem jogar no jogo do bicho, o bicheiro agradece. Pode ser que você ganhou alguma coisa enquanto ele ganhou, mas não existe essa possibilidade de sonhar com um objeto, um animal, e isso tem um significado específico. Mas nós temos também alguns distúrbios do sono, as parassonias que a medicina se identifica. Uma das parassonias que ninguém deseja é o pesadelo. Aquele sonho apavorante, horroroso, que causa medo. Está pensando que é só você que tem? 4% da população mundial tem pesadelos ao menos uma vez por semana. Você não está sozinho. Olha, 4% de 7 bilhões é um bocado de gente. Aí vocês podem perguntar assim, tem algumas coisas que causam um pesadelo? Já existem pesquisas dizendo que sim. Uma das causas é o estresse. Por exemplo, você está num momento muito ameaçado de perder o seu emprego, ou perdeu o seu emprego, ou você foi para o enterro de um amigo muito querido, e aí você ficou muito estressado. Às vezes, quando você vai dormir, pode ter um pesadelo ocasionado pelo estresse. Às vezes o estresse, o pesadelo pode também ser provocado pela ansiedade. Por exemplo, seu Joãozinho está se preparando para o casamento, todo bonito, que a hora não chega nunca. Será que a noiva vai chegar ou vai demorar muito lá no altar? Como será o casamento? Vai ganhar muito presente ou não vai ganhar nada? E ele fica nessa ansiedade. Com essa ansiedade toda, ele vai adormecer. E aí vai ter pesadelo, vai ter sonhos horrorosos. Os pesadelos podem também ser provocados por pessoas que são sensíveis e começam a ver ou a contar histórias assim horripilantes antes de dormir. Ou então aqueles meus amigos que botam a televisão no quarto e ficam olhando filme de terror. E aí depois sonham, tem um pesadelo terrível e gostaria de saber por que isso aconteceu. É por isso que é muito importante que antes de dormir, a gente, um período, no mínimo uma meia hora antes de dormir, desligue televisão, põe uma musiquinha suave, faça uma leitura do Evangelho, faça uma prece, relaxe, faça uma meditação. Você está se preparando para deixar todas as preocupações do mundo material aqui, porque você vai fazer uma viagem ao mundo espiritual. Se prepare para esta viagem, dê condições para que ela seja agradável. Essa é uma boa recomendação. Mas existem outras causas que podem interferir, causar os pesadelos, são certas medicações. Por exemplo, remédio
para a depressão, remédio para a pressão alta, remédios para o mal de Parkinson, às vezes podem causar assim pesadelos. E as drogas, o álcool, né? As drogas ilícitas, elas podem causar pesadelos. Então, a gente, o que é que pode fazer para evitar ter esses pesadelos? Em primeiro lugar, treinar para evitar as situações de estresse e de angústia. Antes de adormecer, fazer aquela preparação de uma meia hora, fazendo uma boa leitura, ouvindo uma música calma, fazendo uma prece. A gente pode também diminuir a cafeína antes de dormir, que ela é danadinha para acelerar lá o seu pesadelo. A gente pode também fazer muito exercício físico, porque enquanto você está fazendo exercício físico, seu organismo está produzindo endorfinas, e as endorfinas são ótimas para os sonhos tranquilos. Então, quanto mais exercício físico você fizer, dentro da medida de bom senso, você vai ajudar muito a dormir bem e a ter sonhos melhores. Mas quais são os pesadelos mais comuns? Será que os cientistas também pesquisaram para ver quais são os pesadelos mais comuns? Quando eu era garoto, eu já tinha medo de dormir, porque logo que eu dormia, vinha um boi correndo atrás de mim. E eu corria para fugir desse boi. E quanto mais eu corria, mais ele corria. Parece que a nossa velocidade era sincronizada, de modo que a distância para ele, de mim, era a mesma. Eu não conseguia me afastar nunca. E aí quando ele estava chegando próximo, eu conseguia gritar um grito enorme e acordar. E aí o boi ficava por lá. Então esse é o primeiro tipo de pesadelo, um dos mais comuns. Você sonhar que está sendo perseguido, ou por bandidos armados dando tiro, ou por um boi, ou por uma onça, ou por uma cobra, ou por um inimigo. Esse sentimento de perseguição e fuga é um dos pesadelos mais comuns que a gente tem. O outro é aquele que você está assim correndo, e de repente quando você olha para baixo, tem um precipício enorme e você já está caindo nele. Cair de grandes alturas, né, dá um friozinho na barriga, né? Cair de grandes alturas é outro tipo de pesadelo muito comum. Tem um outro também aterrorizante, que você está todo bonito, vem para o centro espírita, sobe aqui no palco e começa a fazer uma palestra, e de repente as pessoas começam a lhe olhar, e quando você olha para você, você está peladinho. E aí corre alguma coisa para se cobrir. Essa sensação de que você está de repente nu em público é também o terceiro pesadelo de maior ocorrência. Um outro pesadelo de grande ocorrência é perder os dentes. Já aconteceu com você? Já aconteceu com muita gente. Você está sonhando e de repente você sente a boca cheia de dente, começa a cuspir dente e não para mais. Agora é interessante que no pesadelo você não só tem 32, né? Porque você cuspe dente a noite inteira e não para nunca, e aí você se sente aliviado. Um outro tipo de pesadelo de grande ocorrência é aquele causado pela ansiedade, pela sua preocupação do dia a dia. Por exemplo, você está se preparando para fazer um concurso ou para um concorrido vestibular de medicina. E aí, você com aquela ansiedade vai dormir e tem um pesadelo. E olha o pesadelo que você vai ter. Que você está se dando muito mal na prova. Que você vai ser reprovado. Você fica naquela angústia, não sabe o que fazer, quer fugir, quer abandonar. Estudou tanto e não sabe nada. Está sendo reprovado. Nunca fez uma prova tão horrível em sua vida. Esse é um outro pesadelo que tem grande ocorrência. Um outro distúrbio, deixa eu beber uma aguinha aqui para continuar conversando. Um outro transtorno do sono é o sonambulismo. A gente já explicou que quando a gente vai dormir,
um circuito motor de nosso organismo, ele é desconectado para nos proteger, para que se eu sonhar que estou pulando, não vá pular até o teto, né? Não vá me jogar da janela, não vá pegar uma faca e me cortar, me machucar e assim por diante. Então o corpo fica inerte para que eu não tenha esse tipo de coisa. Mas há um transtorno do sono em que esse desligamento do circuito motor do organismo não é completo e às vezes ele não se desliga completamente. Num estado assim mais leve, o sonâmbulo levanta, se deita na cama e aí vai lá, espreguiça o braço, vira para o outro lado e continua a dormir. Nem levantou da cama. Às vezes ele dá um bocejo e senta na cama e olha para um lado, olha para outro e deita e volta a dormir. São manifestações leves do sonambulismo. Mas o sonâmbulo pode também levantar da cama, pode caminhar pela casa. Se encontrar uma porta aberta ou com chave, ele pode abrir a chave e sair na rua e caminhar. Ele pode tomar água, abrir a geladeira e tomar água, pode se alimentar. E o que é pior, pode conversar. Sonâmbulo devia ser mudo. Sonâmbulo devia ser mudo. Minha mãe aterrorizava a gente. Ela dizia assim, ó, vocês ficam fazendo arte durante o dia, mentindo e me escondendo as coisas. Quando vocês dormem, vocês conversam. E eu vou lá e aperto o dedo de vocês, e aí eu descubro todo o segredo de vocês. Eu não sabia que conversar dormindo era sonambulismo, mas eu queria que não tivesse esse negócio na minha vida. Porque minha mãe causava um terror danado. Se ela apertava o dedo ou ouvia alguma coisa, eu não sei. Mas a ameaça ela fazia. Mas às vezes é possível que o sonâmbulo converse e traga informações muito precisas do que está acontecendo lá no mundo espiritual. Aliás, esta é uma excelente forma de pesquisa, né? De você ter pessoas que tenham facilidade no desdobramento e colocá-las então para que nesse estado sonambúlico elas possam ir relatando o que está acontecendo no mundo espiritual. Geralmente o sonambulismo ele tem uma duração de alguns minutos a meia hora no máximo. Existe um que outro caso assim mais grave, mas são casos assim muito raros. Teve um que eu já relatei aqui, um rapaz de 26 anos no Canadá que não gostava da sogra, e aí ele acordou sonâmbulo, abriu a porta da casa, pegou a chave do carro, abriu a garagem, saiu dirigindo, pegou uma faca na cozinha, saiu dirigindo, foi nas casas da sogra, assassinou a sogra, voltou todo sujo de sangue, guardou o carro, fechou a porta e voltou a dormir. No outro dia de manhã, quando foram contar que a sogra, é mesmo? Quem foi? Quem fez uma maldade dessa? E aí foram ver, e esse sangue na sua roupa? Sangue? Aonde? Na sua roupa. Então a polícia teve a possibilidade, comparou o sangue da roupa dele com o sangue da sogra e viu que ele tinha sido assassino. Encaminhou para os psiquiatras e eles estão então fizeram lá o estudo desse caso. Agora o sonambulismo, ele tem uma ocorrência maior entre 4 a 12 anos. A ciência até agora não tem ainda uma informação precisa de por que acontece esse fenômeno nessa idade. Depois tem algumas ocorrências, mas já são mais raras. Geralmente o sonâmbulo, ele é sonâmbulo dos 4 aos 12 anos. E a doutrina espírita, então, nos diz que nada é por acaso. Nesta fase inicial da vida, você precisa mais dos conselhos do mundo espiritual. Então, é nesta fase que você se desliga mais do que no sonho e vai para o mundo espiritual encontrar seus mentores, seus amigos, vai se aconselhar com eles e muitas vezes você vai até falar as mensagens, os conselhos que eles estão dando. Às vezes a mamãe escuta, o papai escuta e não sabe bem porquê, mas fica surpreso que você no dia seguinte amanheceu com disposição para seguir aquele conselho.
Então, para a doutrina espírita, o fato dessa ocorrência de sonambulismo acontecer nesta fase de 4 a 12 anos, teria esta finalidade. Do lado científico, nós estamos aguardando os estudos que agora são promissores de agora em diante. Então é possível que a gente tenha notícias dessas ocorrências, de explicações para essas ocorrências. Há também uma técnica chamada de apometria, utilizada em algumas casas espíritas. Esta técnica faz um sonambulismo magnético. Pela aplicação de passes magnéticos, você adormece o médium e ele entra então num estado sonambúlico. Agora pensem comigo, além do que isso significa numa casa espírita. Vamos imaginar uma cena. Aconteceu um crime. A polícia não está conseguindo desvendar. Já tem 1 ano e não se consegue uma solução para o crime. Você então pega um médium desses sonambúlicos, usa uma técnica de apometria, leva o médium até o lugar e ele então, em desdobramento, o espírito vai para o futuro, vai para o passado, vai para regiões do mundo espiritual que você nem imagina. Mas ele tem essa possibilidade de ir para o passado. Indo para o passado, ele pode encontrar lá as imagens daquele crime. E ele poderia então fazer o relato dessas imagens para a polícia. Com este relato, a polícia já teria um caminho mais seguro para a investigação. Isso já está sendo usado nos Estados Unidos. Não por espíritas nem por médicos, mas já está sendo usado pela polícia americana, que descobriu que há um estágio de desdobramento, de ampliação da percepção. Isto pode ser provocado e que nesses casos eles não têm bem uma explicação, mas você pode relatar cenas ocorridas há um bom tempo atrás. Então já tem uma aplicação também para este sonambulismo. Agora, muitas vezes, nós vamos para o mundo espiritual e queremos nos recordar do que nós vimos lá e queremos entender. Mas muitas vezes, o que você viu foi em outra realidade. Não tem objeto correspondente por aqui. Não tem como você lembrar quando você desperta. E o grande problema é quando você desperta e quer descrever este objeto. Você não tem vocabulário para isso. E aí você faz uma descrição fantasiosa. Aí a gente diz assim, está delirando. Mas os sonhos, eles sempre foram objeto de estudo dos antigos. Na Grécia, eles diziam que os sonhos não andavam sozinhos. Eles andavam junto com o sono, que era o deus Hipnos. E o deus Hipnos tinha um filho, que era Morfeu. Morfeu era um deus alado, filho do sono, Hipnos, que durante a noite voava, chegava ao lado do seu corpo na cama, deitava e lhe causava sonhos. E você então tinha sonhos a noite inteira. Para os gregos, todo sonho era provocado por um oneiro. Eram 3, o Morfeu era o primeiro deles. Quando se descobriu um analgésico muito poderoso, mas que tinha o efeito indesejado de alucinação, se deu a ele o nome do oneiro, Morfeu. E tivemos a morfina, porque como efeito colateral você tem as alucinações. Um outro oneiro também fabuloso era Ícelo. O Ícelo era um oneiro que fazia você sonhar, porque o Morfeu só fazia você sonhar com pessoas, com seres humanos. O Ícelo fazia você sonhar com animais, com todos os tipos de animais. Então, quando um grego acordava pela manhã e tinha sonhado com um boi, com um touro, com um cachorro, um papagaio, uma cobra, um peixe, ele já sabia que o oneiro Ícelo tinha deitado ao lado dele e colocado em sua cabeça esse tipo de sonho. E havia ainda um outro oneiro, um terceiro oneiro, que era o Fântaso, daí veio o nome fantasia,
O Fântasio era um oneiro que provocava sonhos com pedras, com árvores, com riachos, com paisagens, com nuvens, com céu, que não fosse com animais nem com pessoas. Esses oneiros migraram para a cultura romana com o nome de oníros. E até hoje nós falamos que a atividade de sonho é uma atividade onírica, relacionando os oníros romanos com os oneiros gregos, que eram os três então. Assim, os povos antigos pensavam nos sonhos. E havia alguns sonhos que traziam assim coisas muito famosas. Por exemplo, José no Egito. O faraó teve um sonho com 7 vacas gordas saindo do rio Nilo. E depois elas eram devoradas por 7 vacas magras, esqueléticas. Depois ele via as margens do rio Nilo, 7 espigas de milho enormes, bem produzidas, granuladas. E via depois 7 espigas murchinhas, magrinhas, que devoravam aquelas anteriores. E ele então ficava procurando uma explicação para este sonho. E foram buscar José, que era um médico, que teve um mentor, lhe trazendo a explicação que as vacas magras e as espigas murchas eram anos de miséria, que ocorreriam depois dos 7 anos de fartura. Haveriam esses 7 anos de miséria. O resto da história você já conhece. O faraó nomeou José lá o primeiro-ministro, fizeram grandes estoques de alimento e assim por diante. Um outro sonho assim, muito famoso também na Bíblia era o sonho de Jacó. Jacó era um cara, assim como diz o baiano, um cara enrolado. Era um cara enrolado, um cara trambiqueiro. Mau caráter. Jacó era. Ele junto com a mãe dele, Rebeca, enganaram o pai que estava cego e trouxeram lá um prato de lentilha, ele fazendo-se passar pelo irmão Esaú, que era o mais velho e que tinha direito à herança. E ele vai lá e dá o prato de lentilha, o pai come, pensando que era o outro filho, e aí transfere a herança toda para ele. Mas nada valeria se não houvesse a bênção do pai. E o pai, para dar a bênção, como era cego, tinha que apalpar. Como Esaú era muito peludo e Isaac era pelado, então a mãe arrancou um bocado de lã de ovelha e foi colando no corpo dele, para que quando o pai apalpasse, sentisse aqueles pelos e desse a bênção a ele. E foi isso que aconteceu. Olha quanta maldade para roubar o que não era dele. Mas nada fica para sempre. O irmão descobriu. E aí saiu atrás de Isaac, querendo matar Isaac. E Isaac saiu perdido pelo mundo, desesperado, caminhando, sem rumo, para fugir da ira do irmão. Chegou um momento que ele cansou. Ele reconheceu os problemas dele. Ele viu que era só pedreira. E ele então resolveu deitar. E escolheu simbolicamente por travesseiro uma pedra, para dizer a gente que a gente nunca deve fugir dos nossos próprios problemas. Deve reconhecê-los, abraçá-los, se debruçar sobre eles. E quando Jacó então deitou, já humilhado, reconhecendo as maldades que havia feito, ele teve um sonho de que havia uma escada para o céu. E que essa escada havia um anjo subindo e descendo, subindo e descendo. E no topo da escada estava Deus em todo o seu esplendor. Então ele entendeu de que a vida aqui era só uma passagem, que não precisava fazer tanto trambique, que não precisava querer roubar tanto as coisas dos outros, porque na hora que ele fosse subir a escada, ele subiria de mãos abanando, não ia levar nada disso. Ele então começou a ter a visão do que era importante, qual a missão que nos trouxe a este planeta. Este então foi o famoso sonho de Jacó. Outros sonhos são assim
proféticos como esses querem dizer, anunciar uma realidade futura. Mas às vezes, a nível individual, há sonhos também que se concretizam depois. Há na internet um vídeo de um dos mamonas assassinos, eu não lembro o nome dele, se preparando para a viagem que eles fariam para Portugal. E a última frase que ele olha brincando com a câmera é dizendo assim: vou ver se lá em Portugal o avião cai ou não cai, porque esta noite eu sonhei que tinha caído de um avião. 12 horas depois o avião caiu e ele estava morto. Abraham Lincoln, presidente americano, sonhou que estava no salão principal da Casa Branca e ao chegar lá havia um velório. E ele então perguntou aos serviçais que lá estavam de quem era aquele velório. E eles lhe responderam que era do presidente americano. E ele então pergunta: ele estava gravemente enfermo? Eles respondem: não, ele foi assassinado num teatro. No final da tarde, Abraham Lincoln acordou, fez tudo o que tinha que fazer, despachou. No final da tarde foi a um teatro e foi assassinado. Sempre que a gente sonha, isto se realiza? Não. Às vezes sim, às vezes não. Então por que sonha se às vezes não? Porque às vezes é um alerta para você tomar cuidado para que aquilo não vá acontecer. Você já está sendo avisado para evitar certas situações. Como você já tomou o cuidado, a situação desagradável, ela então não aconteceu. Mas, além do pesadelo, do sono, do sonambulismo, nós temos também um outro fator interessante. Todos esses estados, segundo a doutrina espírita, são estágios de emancipação da alma. A alma vai saindo do corpo, vai ficando mais liberta. Então ela age como espírito. No momento, para ela, as coisas materiais já não têm grande importância. Ela está lá como espírito. E há ainda um estágio em que a alma, no sono, no sonho, nós já ficamos desligados. No sonambulismo, nós já nos desligamos muito mais do que no sono. E ainda há a terceira fase, que a gente fica assim, pelo fio da navalha, por um fiozinho muito tênue, que é o êxtase. É um momento de despreendimento tal, que só as funções básicas do corpo se mantêm, e o espírito então vai para mundos mais evoluídos. Durante o sonho e durante o sonambulismo, o nosso espírito fica no globo terrestre, ou em globos semelhantes ao globo terrestre. No êxtase não, o espírito vai para mundos mais evoluídos. E o grande risco é a gente olhar aquele negócio lá e não querer mais voltar. Você olhar um banquete enorme e lembrar assim: quando eu voltar vou comer aquele pão duro com café. Não quero mais voltar não. Há um grande risco do estático não querer retornar ao corpo. Seria a primeira coisa para ele não ficar lá, porque seria um suicídio. Ele então optaria por encerrar a própria vida. Nós temos alguns estáticos muito famosos. Santa Teresinha de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Ela era uma freira que se preocupou muito com a caridade e fazer o cristianismo mais próximo daquele que Jesus tinha ensinado. Esquecer aquelas normas, aquelas pompas da igreja, aqueles cardeais tudo de vermelho, anéis de ouro na mão, báculo dourado, cálice dourado para botar o vinho. Ela queria uma coisa mais simples. Lembrava que Jesus tinha dito que quem quisesse ser o maior fosse aquele que servisse a todos. Quem quisesse ser o primeiro, que se tornasse o último. Ela então resolveu seguir estes ensinamentos de Jesus e fazia muita meditação. Ela escreveu a sua própria biografia, Teresa d'Ávila, e escreveu também as suas experiências de meditação e de êxtase num livro intitulado Castelo Interior. E ela então fornece todas as técnicas que ela utilizava
para chegar naquele estado de êxtase. E muitas vezes, quando ela estava em êxtase, as outras freiras ficavam surpresas, porque ela estava a mais de 1 metro do chão. Ela já estava flutuando, ela não caminhava mais, já estava vomitando, né? Então ela ficava nesse estágio. Ela fundou a Ordem das Clarissas Descalças, para tirar todo o luxo. Descalça não é porque andava de pé no chão, é porque andava com uma sandalinha tipo havaiana, porque naquela época as freiras tinham que andar com um sapato especial que era muito caro, roupas muito caras e assim por diante. E teve um outro parceiro também, que ela pediu para fazer o mesmo trabalho que ela fazia na ordem feminina, para que esse trabalho fosse feito na ordem masculina, São João da Cruz. Estes, na nossa literatura ocidental, são os 2 casos mais famosos de estáticos. Santa Teresinha nos relata num dos seus êxtases que estava assim numa região muito abençoada, muito linda, maravilhosa, coisa que ela não havia percebido ainda. Nunca tinha respirado um ar tão perfumado, tão gostoso. Nunca tinha visto paisagens tão maravilhosas. Nunca tinha visto música tão bonita. E ela então percebeu que vinha um anjo com uma lança de ouro e transpassava o peito dela com essa lança de ouro. E ela então, mesmo assim transpassada por aquela lança de ouro, se sentia tão bem, se sentia no céu, nas nuvens, e não queria retornar ao corpo. Quando ela relatou esse êxtase, imediatamente os escultores se encarregaram de fazer a escultura do êxtase de Santa Teresa d'Ávila, e quem for em Roma vai encontrá-la na Praça São Pedro, essa escultura mostrando esse êxtase famoso desta Santa Católica, Santa Teresa d'Ávila. Meus amigos, nesse despreendimento que nós temos do nosso corpo, nós podemos enxergar coisas que estão distantes de nós, que nós chamamos de segunda vista. Por exemplo, quando Jesus ia entrar em Jerusalém, ele disse aos apóstolos: vão lá na frente, vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho amarrados lá numa cerca, tragam, se o dono reclamar, diga que é o seu senhor que está pedindo. Olha como é que Jesus, ali onde ele estava vendo aquela jumenta e aquele jumentinho, aquela distância. E como é que quando os pescadores, os apóstolos, tentaram a noite inteira pescar, não pescaram nada, e Jesus disse: jogue a rede à direita do barco. Pedro então justifica, cansado: Senhor, já pescamos a noite inteira. Jesus então, com toda a sua docilidade e paciência, disse: meu amigo, joga a rede à direita do barco. Pedro vai lá e joga a rede, e captura tanto peixe que o barco quase afunda. Como é que Jesus enxergou aquele cardume? Há uma segunda vista, há uma possibilidade de enxergarmos a distância. Não é o espírito, o corpo distante do meu corpo, é onde o espírito está. Ele vai lá e ele vê e ele relata. Basta, não precisa estar dormindo, não precisa ser sonambúlico nem estático. Basta a pessoa ter certas técnicas. Muitas vezes a gente enxerga melhor de olhinho fechado. De olho fechado a gente tem tanta coisa para relatar. E muitas vezes tanta coisa que a gente come em segredo, porque não é conveniente fazer um relato. Toda vez que você cerra seus olhos e não utiliza mais o seu corpo para a movimentação e para estas coisas, você então se desliga. Nos centros espíritas costuma-se dizer: saiu do corpo, não é assim que a gente fala? E aí então lá no mundo espiritual você vê muita coisa. Algumas aliás, você tem consciência, e outras você não tem. Quando você abre o olho para você ver alguma coisa, você conversou com meio mundo, viu muita coisa, recebeu muito conselho, lhe orientou o que fazer, no próximo assistido, mas você não viu. Você abriu o olho e esqueceu tudo. É um exercício possível.
há uma facilidade mediúnica de uma pessoa conseguir isso, mas há também a possibilidade de se melhorar esta qualidade através do exercício, assim como os sonhos. Às vezes nós temos sonhos que são clarividentes, são sonhos que a gente lembra com todos os detalhes. Está famoso, lá na Bíblia, São José. O anjo Gabriel, que era um mentor dele, chegou em sonho enquanto ele estava dormindo e disse: olha, você está meio desconfiado? Pare com isso, rapaz, case com Maria, ela é gente boa. E José então acorda e lembra direitinho do anjo Gabriel, do sonho, do conselho, e vai lá e casa com Maria. O menino Jesus nasce e Herodes então está perseguindo aquelas crianças. O anjo Gabriel novamente aparece em sonho e diz assim: José, pegue sua esposa e seu filho e foge para o Egito, porque ficando aqui vocês correm risco de vida. José acorda e parece que estava conversando com uma pessoa, lembra todos os detalhes do sonho. E aí então ele pega Maria e Jesus e vai para o Egito. Mais tarde, quando Herodes já havia morrido, o anjo Gabriel aparece mais uma vez e diz: ó, meu amigo, está na hora de voltar para casa, já não corre mais perigo, pode pegar sua mulher e o menino e retornar. E José então acorda, perfeitamente lembrado de todos os detalhes do sonho. Os cientistas dão a essa faculdade o nome de onirofania. Aquelas pessoas que têm a capacidade, ainda para a ciência inexplicável, de recordar com precisão de determinados sonhos. Para nós espíritas não temos um nome assim específico para isso. Mas o que eu queria dizer, depois de toda essa conversa, é de que nós não deixamos nunca o mundo espiritual. Nós estamos com um pé aqui e outro pé lá. Nós não precisamos ter medo de morrer, porque nós morremos todos os dias. A diferença é que pela manhã você acorda, e se não acordasse, você está fazendo um treinamento para a morte. Assim como um pesadelo. Existe um psiquiatra chamado Alan Robson, que ele diz assim: você tem pesadelo? Não está impedindo a sua vida normal, são eventuais? Não se desespere, agradeça a Deus. São treinamentos para você evitar situações de perigo. A gente já está numa zona de conforto muito grande, qualquer perigo vai dominar a gente. Precisa de um pesadelo para fazer a gente despertar e treinar então enquanto dorme. Mas nós estamos durante 2/3 do dia, 16 horas, com o pé aqui no mundo material e 8 horas com o pé no mundo espiritual, mais ou menos, algumas pessoas mais, outras menos. Você vai ao mundo espiritual todo dia, e o sonho é um grande indicativo para mim e para cada um de vocês. Quando a gente lembrar, a gente vai lembrar da região espiritual para onde a gente foi, para você saber em que nível você está. Às vezes você acorda, passa a noite inteira lá com seus amigos, e alguns deles você nem conhece, alguns moram até em outros países, mas aí você desperta, vê um cara que você ficou a noite inteira com ele no mundo espiritual, e ele assim: pô, gostei desse cara, não sei porquê, mas eu gostei desse cara. Claro que gostou, é seu amigo, você ficou 8 horas de noite sonhando lá no mundo espiritual com ele, agora você não lembra. Ou então o contrário, você olha para o cara e diz: não sei porquê, mas ó, não bateu, não deu grude, não deu pó, não deu liga, não gostei. Claro, vocês brigaram o tempo inteiro lá no mundo espiritual, agora que você acordou, está lá adormecido dentro de você, mas você não quer saber daquele cara. O ato de sonhar e de dormir pode te trazer muitos recados, e se você tiver paciência e começar a pensar e prestar atenção, você vai descobrir coisas muito importantes para você.
Por isso que é importante, enquanto você está desperto, você lembrar de sua missão básica nesse planeta. Você veio para cá para dominar uma fera chamada orgulho, que mora dentro de você e que normalmente quer mandar em você o tempo inteiro. Você veio para cá, foi para isso, para se tornar humilde, para aumentar a sua capacidade de perceber os problemas dos outros, não pensar que é só você que tem problemas. Você veio para cá para aprender a servir, para estudar, para adquirir sabedoria, mas transformar isso tudo em capacidade de amar, em capacidade de gentileza. A gente deve olhar para as pessoas distribuindo sorrisos, cativando, fazendo favores, agradecendo, pedindo licença, dando bom dia, boa tarde, boa noite, sendo o mais simpático e o mais amoroso possível. Não foi outra coisa que fez o Mestre Jesus. Quando percebia um leproso, se aproximava dele e o curava. Quando se aproximava um cego, ele o curava. Quando se aproximava um obsidiado, que na época chamava endemoniado, ele expulsava o demônio, fazia o tratamento de desobsessão. Jesus foi aquele exemplo de quem mais serviu neste planeta. E está sempre como modelo nos lembrando. Você veio para cá para dominar esta fera que é o seu orgulho. E veio para cá para aprender e para aumentar a sua percepção das dificuldades dos seus irmãos. E ter no coração o grande desejo de ser útil, de botar um sorriso no lábio de alguém, de tirar aquela dúvida, aquele sofrimento, aquela perturbação do coração de uma pessoa. É por isso que Carlos sempre fala que o objetivo desta casa não é outro senão o de diminuir e compreender as dores humanas e as dores dos espíritos. É com este objetivo que nós ficamos com um pé aqui e um pé lá. Que Jesus nos abençoe, tenham bons sonhos, evitem os pesadelos e não esqueçam a lição fundamental: aumentar a capacidade de servir.